Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Boa noite aos nossos queridos irmãos e irmãs internautas que assistirão esta palestra posteriormente através do nosso canal no YouTube. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, com as vossas bênçãos e a vossa proteção, iniciamos neste momento a nossa reunião pública, onde iremos abordar um tema do nosso dia a dia, à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho. Que os benfeitores espirituais, sob a coordenação do irmão José Pititinga, estejam aqui conosco, envolvendo todos nós em suas vibrações amorosas, encorajadoras, fortalecedoras, ajudando a cada um de nós em nossa caminhada aqui na Terra, para que permaneçamos naquele caminho que nos levará, Senhor, a alcançarmos o objetivo ou os objetivos pelos quais estamos mais uma vez encarnados aqui na Terra. Que tenhamos uma noite de muita paz e de muita luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós hoje, infelizmente, não pudemos contar com o nosso irmão Marcelo Martinho, né? Ele é de Feira de Santana e sempre colabora conosco. Hoje seria o Marcelo que faria a palestra, né? E interessante, o tema da palestra de hoje, esse aí, é quando a doença chegar. E aconteceu que Marcelo ficou doente. Você vê as coisas da vida, né? Ele disse, você ia fazer a palestra quando ela chegar, a doença chegou antes de mim. Antes de chegar aí, já chegou a doença. Aí digo, meu irmão, não se preocupe não, né? Nós vamos estudar um pouco o assunto, né? E vamos usar, né, dos recursos que hoje a ciência, né, nos permite usá-los, né? Para que nós possamos levar notícias sobre essa questão da doença, né? É uma coisa que ninguém está isento de ficar doente. Nós, né, espíritos que habitam um planeta de provas e expiações como o nosso, né, é um planeta onde a maioria, quase 100%, né, dos habitantes são espíritos imperfeitos, né, espíritos endividados com as leis eternas, e sempre, de vez em quando, né, aparecem as doenças, e que as doenças, vamos ver aqui no nosso estudo, elas têm um objetivo, né? Não é aleatoriamente, é por acaso que a gente fica doente, tem um objetivo. De sorte que esse objetivo, né, tem uma fundamentação muito importante, que é nos alertar, né? Nós somos espíritos, né?
nosso plano de vida, né, é o plano espiritual. Estamos aqui encarnados, né, vestindo esse corpo de carne com um objetivo nobre, né, objetivos nobres. Segundo nos ensina o Livro dos Espíritos. Um objetivo é trabalharmos a nossa evolução moral, né? E o outro objetivo é contribuir com o nosso Pai na sua obra, né? A gente observa, né, que o ser humano, né, ajuda muito, vamos dizer assim, o planeta, né, com a ciência, a tecnologia, né? Nós, como eu falei no início, como somos ainda espíritos imperfeitos, né, ainda prejudicamos o planeta, a natureza, com os nossos equívocos, né? Mas na medida que nós formos evoluindo moralmente, na medida que nós formos nos espiritualizando, nós vamos deixando de agredir o planeta e com certeza daqui a alguns anos será uma maravilha se viver, né, aqui na Terra, né? Inclusive já tem até um ramo da ciência que agora recente, né, que desenvolveu o que eles chamam de inteligência ecológica, né? Tem diversos tipos de inteligência, né? Mas estão desenvolvendo essa parte da ciência, que é a inteligência ecológica, que tem como grande objetivo, né, nos ensinar a viver, né, usufruir das coisas da natureza sem prejudicar a natureza, né? É um estudo muito bonito, é um ramo da ciência muito interessante, que com certeza vai dar uma contribuição maravilhosa a nós, né, humanos que habitamos aqui nesse planeta, né? Então, eu vou tomar como referência esse livro aqui, gente, não sei se vocês conhecem, O Médico Jesus, né? Vamos abordar a questão da doença, né? E para tratar de doença, nada melhor do que O Médico Jesus, né? É um livro do nosso irmão José Carlos de Luca, né? E quem puder adquiri-lo é muito interessante, porque ele trata dessa questão que diz respeito, né, a todos nós, com um olhar, evidentemente, né, do Evangelho, do Espiritismo, um olhar cristão, um olhar espírita. Além desse livro, né, como a mensagem do nosso irmão Marcelo foi hoje, né, me pegou de surpresa, não deu para fazer uma pesquisa mais profunda, né? Então eu pude, onde eu pude ir, eu fui, né? Mas de qualquer maneira eu também recorri, né, a nossa irmã Maíse Braga, que ela tem também uma palestra muito interessante, que é a seguinte: quando a dor chega até nós, né? Então tem tudo a ver com, né? E é uma palestra muito linda. Então eu vou abordar uma parte aqui desse livro, e a outra parte eu trouxe para nós todos aqui esse vídeo, né, onde essa irmã Maíse Braga faz uma abordagem sobre a questão quando a dor chega, né, até nós, né? E a gente sabe quando a doença chega, quando a dor chega, né, o céu que estava azul fica, né, nublado, né, fica tudo cinza, porque quem é que gosta de doença, né? Ninguém gosta de doença, né? Quem gosta de sentir dor, ninguém gosta de sentir dor. Mas nosso Pai amoroso só usa desse expediente para com cada um de nós quando nós não valorizamos o outro caminho que Ele nos apresenta, que é o caminho do amor, né? Deus não quer ver nenhum de seus filhos nem de suas filhas sofrendo. Ele dá todas as oportunidades para que nós consigamos alcançar os objetivos pelos quais estamos aqui, né? Nossa evolução moral, nossa ajuda a Ele próprio, né? Sem precisar passar pela dor. Mas
como nós somos espíritos de terceira ordem, ainda cheio de imperfeições, a gente, quando chega aqui no mundo, que mergulha no corpo físico, esquecemos muitas coisas que combinamos na espiritualidade. Porque nós sabemos, né, com certeza que o Espiritismo nos ensina que ninguém nasce aleatoriamente, né? Todo mundo tem um objetivo maior, nobre, é tudo planejado. Tem gente que pergunta assim, e quem engravida no carnaval? Porque o carnaval ninguém está preocupado com nada, né? O carnaval é cada um por si ali, e acontece muitas mulheres engravidarem, né? Porque não tem aquele cuidado que tem no dia a dia, né? E às vezes engravida mesmo, e aí como é que faz? Quem planejou foi, né? É porque a gente não sabe, né? Os compromissos que a gente assume na espiritualidade. E às vezes se assume o compromisso de ser mãe, com aquele espírito que você está comprometida por algum motivo. Mas aí quando chega aqui, fica tomando aqueles cuidados todos, né? Bloqueia, que hoje a ciência, né? Desenvolveu vários contraceptivos, né? Não deixa a mulher não engravida. E o cidadão está lá querendo nascer, mas não consegue nascer, ela faz de tudo, não nascer, ele não nasce. Aí chegou o carnaval, ele disse, e agora? Aí acompanha ela ali de ventinho, de junto, e na primeira oportunidade ele pá, né? Aí pronto. E aí vamos tocar para frente, né? Feliz daquelas que deixa acontecer, né? Porque pior é tirar, né? Não estou sem julgar ninguém, mas não é coisa boa não. O Espiritismo não recomenda isso. Então, às vezes acontece engravidar no carnaval, mas estava planejado, estava. Né? O irmão da gente, ele tinha que vir. Mas foi aquele momento ali que aconteceu, que foi a grande chance que ele teve na vida de nascer. Né? Então, gente, a doença chega, né? Ela chega quando a gente não está dando atenção, né, aos chamamentos que o próprio universo conspira a nosso favor, né? Como disse o próprio apóstolo Pedro, né? Ele falou que o bem cobre multidões de pecados, né? Necessariamente, nós não precisávamos passar por certas situações que a gente passa, mas nós não valorizamos os chamamentos que nós recebemos para nos dedicarmos ao bem, a servir ao próximo, a ajudar, fazer a caridade, né? Porque fazendo o bem, né, nós vamos anular, né, certas energias que nós incorporamos. Porque a doença é um extravasamento, né, através do corpo físico, de energias tóxicas que nós incorporamos em nosso corpo espiritual. Porque além desse corpo físico, nós temos um outro corpo, que é o corpo espiritual, ou perispírito, né? Então, toda ação nossa gera uma energia, e às vezes essa energia fica impregnada no corpo espiritual. E tem um momento que ela vai ter que ser eliminada, tem que ser transformada, né? E o melhor caminho para fazer isso é praticar o bem, fazer o bem, né? E quando a gente não segue esse caminho e chega aquela hora que aquela energia está prejudicando o nosso crescimento espiritual, aí às vezes os benfeitores espirituais fazem com que, né, se apresentem determinadas situações de doença no corpo, para que através da doença essa energia seja transformada. Ela é transformada, né? Então vamos dar seguimento, né? No livro Fonte Viva, né, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, ele diz o seguinte: lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Ou seja, certas coisas desagradáveis às vezes nos acontecem para nos alertar sobre a nossa conduta, né? Para nos alertar com relação àquilo que nós planejamos na espiritualidade. Porque quando lá é uma coisa, a visão do espírito é uma. Mas quando a gente mergulha na carne, a gente esquece
muitas coisas que precisa esquecer. Por que precisa esquecer? Porque se nós não lembrarmos, fica difícil você se conduzir aqui na Terra. Por exemplo, desculpa. Um espírito que na última existência ele foi uma pessoa assim, financeiramente muito bem, muito rico, né? Aí mas desencarnou, não se conduziu muito bem, desencarnou, aí chegou lá no mundo espiritual, passou um tempo e chegou a hora de voltar para poder resgatar aquilo que ele se equivocou. Aí chega a hora de voltar aqui, se chegar aqui ele lembrar que ele foi rico na vida passada, bem como pobre, vamos dizer assim, né? Tem condição financeira muito pouca. Se ele se lembrar de que na existência anterior ele tinha muita situação financeira muito boa, muito dinheiro, ele vai suportar viver uma vida de pobre na periferia, na favela, ele não vai suportar. Então é uma bênção de Deus a gente esquecer, né, o que te foi na vida anterior, né? Então a gente nasce aqui esquecendo o passado e começa a viver aqui o dia a dia, só que a gente começa a sair daquele caminho. Tem um caminho para a gente seguir, né? Você vai ter sua família, você vai ter uma profissão, né? Você vai ter sua casa para morar, a cidade onde você vai morar. Você nasceu para ter uma vida simples. Você vai ser um operário, vai ter uma vida simples. Mas quando chega aqui, às vezes, tem pessoas, né, que não se conformam em ter aquela vida simples, né? Ver, né, os outros aí desfilando de carros bonitos, carros de luxo, de casas, mansões, e ele mora numa casinha bem humilde, né? E olha assim, puxa, eu queria ter uma casa daquela, eu queria ter um carro daquele, mas eu sou um operário, vou ser um pedreiro, né? Que é uma profissão digna, ninguém está dizendo que não é digna, mas não tem assim o ganho que tem um engenheiro, um médico, uma profissão mais qualificada, não é isso? Então ele não, às vezes não se conforma, né, com aquela situação. E aí vem a tentação, né? Vem a tentação do mundo, né, de se envolver com certas práticas, né, ilegais, né, antiéticas, né, para poder ganhar dinheiro fácil. E termina fazendo coisas indevidas. E aí, ao fazer isso, ele está perdendo a oportunidade que ele veio aqui, né, de evoluir moralmente, de contribuir com o Pai na obra da criação. Ele vai se complicar mais ainda. Aí o que acontece muitas das vezes? Vem uma doença, né? Tem casos até que chega até a desencarnar, né? É melhor voltar logo antes que se comprometa mais ainda. Melhor retornar, né? E assim vai, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Para quando a gente às vezes perde a casa terrestre, para aprender o caminho, né, da casa celeste. Porque as coisas materiais são transitórias. A gente sabe que tudo aqui passa. Nesse plano de vida que a gente vive, tudo passa, né? Nada, né, fica permanente. Tudo é impermanente, né? Já começa com o nosso corpo, né? A gente volta, né, Alberto? A gente volta a 70, 80 anos atrás, né? Quando a gente tinha 18, 19 anos, né? Que maravilha, né? Ser jovem, né? É tão bom, mas o tempo vai passando, vai chegando o tempo, a gente vai perdendo, né? Quer dar uma carreira aqui, não consegue, se conseguir, chega lá, tá cansado, né? Começa a pedir uma coisa a um, pedir uma coisa a outro, não estou enxergando, cadê? É aqui, eu vou aqui. Aí não enxerga, não é assim, mas é normal, é natural, é assim mesmo, né? O corpo desgasta, né? Então, a gente não deve dar, vamos dizer assim, se fixar tanto, né, nas coisas materiais, porque elas passam. Nós temos que ter a sabedoria, né, de valorizar as coisas materiais, sim, temos que valorizar, temos que prosperar, temos que ter uma boa qualidade de vida, né, usufruir das coisas boas que a vida oferece, é natural. Mas não devemos nos desfocar das coisas espirituais, né?
Nem um extremo, nem o outro, né? Nem só a matéria, nem só o lado espiritual, meio termo, né? Essa é a postura do sábio, né? Saber viver, né? Usando as duas coisas. E às vezes a gente não esquece de que nós somos espíritos, né? E dedicamos tão somente à parte material, né? E o Espiritismo nos ensina, todo homem, né, homem e mulher, né, tem duas naturezas. Nós temos duas naturezas, a natureza animal e a natureza espiritual. Se nós nos dedicarmos somente a uma natureza, nós não seremos felizes, né? É que a gente vê muitas pessoas, assim, financeiramente, economicamente, muito bem, né? Mas são pessoas infelizes, são pessoas que têm não se sente bem, tem um vazio dentro de si, está faltando alguma coisa na minha vida, não estou feliz, tem tudo, o que quiser, mas não está feliz, às vezes cai até em depressão, né? A gente conhece muitos casos, vai tomar remédio do psiquiatra para poder se manter, né? Mas por quê? Porque não olhou o lado espiritual. Se não olhar o lado espiritual, a gente sente um vazio. Parece que nada tem gosto, nada está bonito, nada presta. Então é importante que olhemos os dois lados. O material, porque nós estamos na carne, e o espiritual, porque nós somos espíritos. Um dia a gente vai sair daqui e deixar tudo. Então esse ponto é muito importante que a gente aprenda a focar, né? E não ter que passar por dissabores, né? Então há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento, né? Então, às vezes, a nossa irmã Dor, como dizia Francisco de Assis, né? Irmã Dor, né? Ela é uma bênção de Deus que chega para nós, né? E quando ela chegar, não vamos olhar aquilo como um castigo, né? Porque a gente sabe que Deus não castiga ninguém, né? O Espiritismo deixa muito claro isso, né? Mas como um alerta, né? Não é perguntar por quê, né? Por que eu estou passando por isso, né? Porque se nós perguntarmos por quê, se o nosso anjo da guarda, nosso mentor, mostrar por quê, nós não vamos gostar do que a gente vai ver. Porque no que nós fizemos lá atrás, se nós fizéssemos hoje, a gente teria vergonha de ver o que nós fizemos lá atrás, né? Para ter essas consequências que a gente tem hoje. Mas vamos perguntar assim, para que, meu Deus, o Senhor permitiu que eu esteja passando por essa situação, né? Daí a gente tira a lição, né? Para quê, né? Então Manuel chama atenção por isso aqui. E a paralisia do movimento, né? Aqui, ó. A paralisia às vezes ensina a preciosidade do movimento. Quem perdeu nesses movimentos é que sabe, né? Quem perdeu a condição de andar é que sabe como é bom a gente andar, não é não? Quem perdeu a condição de comer certos alimentos é que sabe como era bom, né? A gente sabe de um caso de uma pessoa aqui da cidade que muito bem situada financeiramente, conseguiu nessa grande vitória, mas chegou a certa idade, apareceram as doenças, né? Devia ter seus motivos, e ele dizia que uma das coisas que ele mais gostaria de comer era a farofa de jabá, né? Mas, meu Deus, eu queria tanto comer uma farofa de jabá, tinha riquíssimo, mas não podia comer a farofa de jabá, ele chorava por causa disso, né? Então, por conta de que justamente o fato de ter vivido sem levar certas coisas em consideração e perdeu essa condição. Então, por exemplo, você perde a condição de andar, tem que usar uma cadeira de roda ou alguém lhe transportar, a gente vai ver como é importante andar, né? Eu estava falando com, não lembro com quem foi ontem, um amigo, né? Aí surgiu a conversa da questão do problema dos rins, né? Problema dos rins. Quem tem problema dos rins, fazer hemodiálise, não pode beber um copo com água, né?
E esse amigo dele, a coisa que ele mais desejava no mundo era beber um copo com água. Porque não pode beber, né? Quem tem problema de rins tem que botar o pingaço um pouquinho e só. E a gente bebe água à vontade, né? Chega no bebedouro ali, bebe 2, 3 copos, quem a gente quiser. A gente não sabe o valor que é beber um copo com água. Só quando você perde essa condição, é que você vai ver como é bom beber um copo com água. E assim sucessivamente, gente. Outras coisas que a gente tem, que Deus nos concede, mas que a gente não valoriza, né? Então aqui ele diz, se a doença o visitou, não pense que você esteja sendo punido por Deus. Se quiser se curar, pare de pensar em castigo, porque castigo é maldade, e maldade não tem poder de curar coisa alguma, né? Como eu falei, Deus não castiga ninguém, né? Deus não castiga. Se chegou a doença, vamos tirar da mente essa ideia de não é Deus está me castigando, que a gente fala muito isso, né? Deus está me castigando, Deus está me punindo, que foi o que eu fiz, meu Deus. A gente dizia muito isso, né? Às vezes, quando as coisas começam a dar tudo para trás, dar errado na vida da gente, a gente chega e diz assim, meu Deus, foi o que eu fiz, meu Deus. Nada na minha vida dá certo, está tudo errado. Não é que Deus estivesse castigando ele, não. Vamos parar para pensar, vamos avaliar. Quando foi que começou, como era a minha conduta, como é que eu vivia comigo, com minha família, com a sociedade. E aí a gente vai ver, né, que tem uma razão de ser justa, né, justa, porque Deus é justo, que nos levou àquela condição. Então, essa postura mental daqui da gente, ó, de nunca pensar que é castigo, não é castigo. Mesmo porque a doença ela vai chegar e vai sair, né? Um dia a gente se cura, né? A menos que seja aquele momento já do retorno para lá de lá, né? Quando chegou a hora de retornar, né, para a dimensão espiritual, que é a nossa, né? Aí não se cura, né? Tem casos que não se cura. Mas hoje em dia, né, o avanço da medicina, né, muitas coisas hoje são curadas, né? E se você contribuir com os médicos, melhor ainda, né? Com a sua postura mental, emocional, né? A fé, a confiança em Deus, a fé é importantíssima para a cura das nossas doenças, né? Pense na doença como uma professora. Desculpe que eu estou com a garganta, estou com um pigarro, né? Deve ser do tempo aí. Opa, oi, Genival. Genival, olha aí. Chuva aqui. Então, pense na doença como uma professora de seu aprimoramento espiritual, como alguém que veio salvar de um caminho perigoso em que você se conduzia e não percebia que estava prestes a cair do precipício. Isso é outra coisa fundamental, né, gente? Às vezes a gente está mentalizando certas coisas, certas atitudes para o futuro e aquilo não vai ser coisa boa para nós. Às vezes aparece uma doença e tira, né, a pessoa daquela intenção, né? A doença parecia uma coisa ruim, desagradável, mas lhe livrou, né, de algo, né, muito mais sério, né? Por exemplo, a pessoa o homem tem ódio de outro, né? E aquele ódio está ali vivo no coração, né? Aquela raiva, aquela vontade de se vingar, aí já começa a planejar, né, a vingança, e de sorte que aí de hora para outra acontece um infarto, um pré-infarto nele, né? E aí ele corre para o médico, vai para o hospital, o médico vai sentar, vai fazer uma avaliação, uma anamnese, vai dizer, rapaz, como é a sua vida, você tem inimigo, você guarda ódio, porque a sua idade, né, para ter um problema desse, né?
Aí ele vai dizer, doutor, realmente tem uma pessoa assim que eu não gosto, tem um ódio, eu estava pensando em fazer alguma coisa. O médico disse, não, rapaz, por favor, trabalhe isso aí. Tire esse ódio do seu coração, porque senão quem vai morrer é você, não o outro. Aí isso vai ajudar a pessoa a refletir. E olha, não é coisa boa para mim eu ficar alimentando esse ódio no coração. E a gente sabe que é uma coisa altamente negativa. Quem guarda rancor, né? Quem tem ressentimento por muitos anos, aquilo vai atingir o corpo físico. Não é? Porque esse tipo de sentimento, né? A gente gera uma energia ruim, uma energia tóxica, nós mesmos geramos, e essa energia fica em nós, né? Todo pensamento nosso, gente, positivo ou negativo, atinge todas as células do nosso corpo. Tenho certeza disso. Tudo que a gente pensa, coisa boa ou coisa ruim, atinge todas as células do nosso corpo. Se a gente tem um pensamento negativo, aquela energia negativa que a gente gera, né, ela vai percorrer todas as células. E se for uma coisa constante, se for uma pessoa que tem uma conduta assim realmente negativa o tempo todo, aí você vai ter um beliscão, né? A doença chega e você vai ter que refletir. Parar e perguntar, para quê, meu Deus? Aí você vai repetir, vai mudar seu pensamento. Porque se continuar, você não vai suportar, né? Como alguém que veio salvar de um caminho perigoso que você se conduzia e não percebia que estava perto de cair no precipício. Então, você passa por essa experiência, né? Vai repetir, vai pensar, não é por aqui não, vou procurar outro caminho, né? Outra vez, pessoas que trabalham demais, né? Trabalha demais, vive para trabalhar, não olha o outro lado dele de pessoal mesmo, né? De lazer, de divertir, de passear, de viajar, de sair com a família, né? Ele só pensa na acumulação, né? Quer acumular, e o corpo não suporta, né? O corpo não suporta porque ele fica embriagado naquela energia, né? Da posse, esquece o lado espiritual e vai redundar, né? Em situação de doença, né? E ele vai ter que procurar um outro caminho, aí vai procurar psicólogo, vai procurar psiquiatra. E se já estiver num nível ainda suportável de reverter, reverte. Se não, né, ele vai chegar, pode até perder o corpo, né? Pode até destruir a própria vida, né? Então, como ele falou aqui, a doença é uma professora, né? Uma professora necessária, né, para cada um de nós, né? A doença é o caminho que poderá levá-la a uma vida mais saudável e feliz, desde que você não se revolte e se desespere, né? Eu não toquei na questão dos vícios, né? Mas os vícios, tem certos vícios, né? Que a gente adota, que o corpo vai chegar a um ponto que o corpo não vai suportar, né? O corpo, se todo dia bombardeando, chega uma hora que os órgãos começam a descoordenar o funcionamento, e quando descoordena aí é dor, né? Porque tudo é bem feito, o que Deus faz é bem feito, né? Tudo funciona, né, perfeitamente. Cada órgão tem uma função, né? E cada um cumprindo a sua função, fica aquela harmonia, aí nosso corpo funciona maravilhosamente bem. Aí nós estamos saudáveis, né? Estamos bem, né? Mas se um órgão falir, né, os demais todos sofrerão as consequências, e aí vem sofrimento. É sofrimento para a gente. Então, tem determinados vícios, né? Por exemplo, pessoa que fuma, né? O fumante, não estou julgando nem condenando ninguém, pelo amor de Deus, gente. Apenas fazer uma avaliação aqui. Quem quiser fumar, se tem seu livre-arbítrio, você vai fumar. Mas as consequências são desastrosas. Nossos pulmões, né, são um órgão finíssimo. Ele recebe o oxigênio, outros gases, vai para o sangue, faz todo aquele processo, né?
e maravilhoso, né? E aí, certa feita a gente assistiu uma aula na universidade aqui sobre anatomia humana, né? Para o curso de magnetismo. E o professor nos mostrou como funciona, né, os nossos pulmões. A gente tem uma coisa finíssima, coisa linda. Ele tem umas coisinhas ali dentro do pulmão da gente que ele não sabia que tinha, que limpa, né, o ar que chega, ele limpa tudo, poder chegar no sangue limpo. Aí a pessoa pega um cigarro, gente, e puxa aquilo e joga aquela bomba dentro do pulmão, dos pulmões. É uma agressão. É uma agressão terrível, né? E outros vícios mais que estão aí espalhando, que essas drogas terríveis, né? E que a pessoa faz uso, né? Tem aquele prazer que depois aquilo passa, né? E depois tem as consequências para o corpo físico, para a vida dele, da família e tudo mais, né? Então não é muito inteligente, né, a gente se entregar a essas coisas. O homem tem força, né? Tem determinação quando ele quer, né? Ele não vou mais, ele não vai mesmo, né? E corta mesmo, né? Mas depende de cada um, né? A palavra vingança não existe nos códigos divinos. Deus nos ama, sobretudo quando estamos frágeis e precisando de ajuda, como agora, né? Deus, o nosso Pai, ele nunca nega a ajuda a nenhum de nós, nunca. Jesus Cristo, várias vezes, ele falou lá, né? Batei e abri-vos-á, pedi e obtereis, né? Ela diz assim, qual é o pai ou a mãe, né, que um filho pede um pão e ele vai dar uma pedra, né? Aí ele fala, se vocês pecadores não fazem isso, imagine Deus, né? Deus, ele nos ama profundamente, é infinito. O amor de Deus por nós é maior do que o amor de uma mãe por um filho. É maior. Entendeu? Então ele nos ama profundamente. Ele nos criou para sermos felizes, que Deus é felicidade. Deus é o belo, né? A beleza, é a felicidade eterna. E ele nos criou. Sim. Foi, né? É interessante, né? As doenças, né? As dores que eles sofrem. E você falou aí, Deus nos ama infinitamente. Os nossos sentidos limitados é que não percebem isso. E através, muitas vezes, de uma enfermidade, que a gente vai atender. Não é isso? Exatamente. Porque a enfermidade da alma reflete no corpo. Né? O corpo levou a natureza. Com certeza. Milhões de anos para aprender essa maravilhosa. Mas a gente, através do vício, que é uma enfermidade da alma, a gente joga a perder. E fica se lamentando. Exatamente. Aí não vai resolver, né? Ao invés de se resignar e aprender, né? Uma doença, por favor. Em vez da gente aprender, a gente se desespera. Se desespera. Aí perdeu, né? Mas ele nos ama infinitamente e só quer o nosso bem. Com certeza. Não percebe. Se a pessoa se revoltar, né, se resignar, o que acontece? Aquela energia tóxica que iria ser transformada, sair da gente pela doença, ela é bloqueada, não sai, entendeu? Porque você se revoltou, se desesperou. O caminho tem que ser, né? Claro que a dor dói, mas tem os recursos da medicina, tem os remédios, né? Mas tem pessoas que se revoltam, não aceitam. Tem gente que, por exemplo, tem o câncer mesmo, uma doença que ninguém nem quer pensar. Tem pessoas que, quando ela apresenta, vai lutar para vencer, e vence, né? Mas tem pessoas que se revoltam. Não aceita, não concorda, xinga Deus, né? Por que isso? Por que comigo? Por que comigo? Né? Tem gente assim, aí como é que vai ficar curado? Né? Vai sofrer e vai ficar com problema em outro momento. Certa feita um palestrante veio aqui em Salvador, ele até era meio político, deputado federal na ocasião.
ele falava o seguinte, que ele falou uma coisa que ele ficou assim, pá, não é possível. Ele disse que uma das coisas que ele mais gosta, né, é de ir para velório. Eu digo, gente, que conversa é essa? É isso mesmo, é uma coisa que eu gosto quando alguém me convida para ir para um velório para fazer a oração. Eu gosto. Mas, rapaz, aí ele terminou a palestra, depois da palestra, me explica esse negócio aí, rapaz. Gosta de ir para velório. Ele disse, pois é porque no velório está todo mundo sensível. Está todo mundo ali olhando aquele que está ali no caixão e dizendo, um dia serei eu. Né? Então, é um momento apropriado, um momento bom para se falar de Deus, para se falar do amor, para se falar da caridade, para se falar da justiça, para se falar numa vida saudável. E nesse momento que as pessoas, né, estão mais abertas para introjetar aquilo e valorizar. Né? Nós tivemos aqui um grupo, que era o grupo da capelania, né? Capelania hospitalar. Nós fizemos um convênio com o hospital aqui, a gente formamos um grupo aqui, fomos para Salvador, fizemos o curso, nos capacitamos, e aí ficamos à disposição aqui. Quando uma família tinha um doente, né, que queria que alguém fosse fazer a oração, aí entrava em contato com a gente aqui, e dizia, manda uma pessoa fazer uma oração para o meu parente, meu pai, minha mãe, que está doente, né? Aí chamava, a gente ia, né? Formávamos duplas, sempre duplas. Íamos lá e a gente sentia assim a fragilidade da pessoa. Quando você está no leito do hospital, você está fragilizado, né? Você está aberto para qualquer coisa. Você vai querer ouvir falar de riqueza e conquista e futebol, você quer ouvir a palavra de Deus, a palavra de conforto, de esperança, né? O que você quer ouvir, né? no leito de hospital, né? Quer falar de Bavi? Não, quem ganhou o Bahia Vitória? Quero saber disso, eu quero ficar curado, né? Então a gente percebia isso, então a gente ia, né? Naquele momento ali a gente falava da amorosidade do nosso Pai, de Jesus, né? Falava do Evangelho, né? Não tocava em religião, né? Porque tem que respeitar a religião das pessoas. Não falava em religião, falava sobre o Evangelho, do amor, da caridade, nós somos irmãos. E a pessoa, né, ali ouvia, né? E no fim a gente pedia a pessoa para fazer a prece, do doente, ele mesmo fazia prece, muitos faziam prece. E nós nos deparamos com pessoas de várias religiões, e a gente sentia assim, que momento bom para a gente passar, né, a mensagem do Evangelho, a mensagem cristã, porque a pessoa estava fragilizada fisicamente e espiritualmente ela se abre para receber, né, a mensagem. Porque no dia a dia, no corre-corre para ganhar o real, você não tem tempo, né? Só nós aqui, graças a Deus, né, a gente tem tempo de vir aqui numa casa cristã, numa casa espírita, numa igreja, a gente vai ouvir a palavra de Deus. Poucas pessoas fazem isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Não? Está na gandaia aí, outras coisas qualquer. Não, nada contra, viu? Cada um tem seu livre-arbítrio, faz o que quiser. Não estou condenando, não. Mas poucas pessoas, no momento atual, né, têm essa preocupação, esse cuidado de buscar um momento assim, de meditação, de oração, de ouvir uma palestra espiritualizada. Né? São poucos, mas graças a Deus, né? Já tem aqueles que vão vindo, né? Como diz Jesus, né? O semeador saiu a semear e a semente caiu na terra boa, né? Então, uma deu 100, valeu a pena, né? Nós estamos aqui, quem está gostando vai sair daqui e vai chegar adiante e passar. Achei uma palestra boa ontem, está no YouTube, eu vou assistir de novo, assista comigo. Está divulgando, né? E vai ser bom para todo mundo. Porque nós estamos aqui, quando um ajuda o outro, né? É bom para todo mundo. Né? É isso, gente. Jesus se apresentou para nós como o bom pastor. Ele nos acompanha atentamente e deseja aproveitar as tempestades de agora para lavar nosso coração da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza e do medo. Se continuássemos sujos, não suportaríamos o peso
das nossas próprias mazelas, né? Então, o mestre, como bom pastor, né, ele falou mesmo que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Jesus falou isso no Evangelho. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, ninguém vai se perder, né? A gente pode atrasar, né, o retorno para o aprisco. Pode atrasar, mas um dia volta. Todo mundo volta. Né? Depende do ritmo de cada um, do interesse de cada um. E ele tem essa preocupação, né? De limpar a gente, tirar o ódio do coração, vingança, né? Essas coisas negativas. Porque quando a gente pensa nisso, gente, nós geramos uma energia negativa, uma energia densa, uma energia pesada. E essa energia fica em nós mesmos. Ela vai e volta. Fica em nós. E às vezes elas ficam impregnadas em nosso perispírito, no corpo espiritual. E aí, para sair, né, dá um pouquinho de trabalho. Às vezes o bem tira, o bem transforma. Mas às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer o bem e não faz. Aí vem a nossa professora dor, né? E tem certas energias, meus irmãos, minhas irmãs, que certas coisas que a gente faz que dói tanto no outro, né? Dói tanto no outro, que a gente fica depois intoxicado por aquela energia, né? E às vezes, né, uma simples doença não transforma. É preciso uma dor violenta. Tem que ser uma dor violenta. Eu digo isso a vocês não por conhecimento meu, mas alguém me ensinou. Foi o mestre Raul Teixeira, vocês conhecem, né? Raul Teixeira. Quando aconteceu aquele acidente de avião da Gol lá em Congonhas, né, em São Paulo, né? No Porto de Congonhas, não foi? Não é Congonhas? São Paulo? Congonhas, né? Então, o avião da Gol, né? Que ele foi coisar e não voou. Aí bateu no depósito da própria Gol adiante. E as pessoas, todas que estavam ali dentro, ninguém pôde sair e o fogo foi chegando, queimando todo mundo. Aí eu perguntei o Raul, ele veio fazer uma palestra aqui numa semana espírita. Eu perguntei, meu irmão, como é que se explica, né, um sofrimento, uma dor daquela que aqueles irmãos e aquelas irmãs passaram, né? Ele disse, olha, existem determinadas energias tão tóxicas na gente, que a gente gera, que para tirar tem que ser uma dor violenta, uma coisa apavorante para poder aquilo sair da gente. Aí foi o que aconteceu com aqueles irmãos. E a gente vê, né, que muitas pessoas perderam o avião, né? Outros não ia viajar no outro horário, foi naquele. É por acaso? Não. Aquele que perdeu o avião, pode até ter ficado triste, zangado. Perdi meu avião, não sabendo que ele se livrou, né? Ele não tinha essa energia, ele não tinha necessidade de passar por aquilo, né? Então, quem foi é porque tinha essa energia tóxica, tinha que se soltar. Então, assim é a vida. Então, nós temos que ter cuidado com a energia que nós geramos, né? Então, Jesus fala aqui, ó, essas coisas deixam a gente pesado. Fica pesado. Porque pensa essas coisas assim, fica pesado. Mas se você pensa diferente, se você pensa no bem, pensa no amor, pensa na caridade, ajudar o próximo, você fica mais leve. A gente se sente mais leve. A gente se sente mais leve. Chegue perto de uma pessoa, né, de má conduta, uma pessoa para baixo, né? Você não sente uma energia pesada passando para você. E chegue perto de uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa digna. Você se sente bem com a energia leve, que a gente gera e fica, é nós mesmos, né? Então, os problemas em geral procuram nos arrancar da loucura do mal, proporcionando-nos um choque que nos desperta para as coisas essenciais da vida. Então, falando nisso, tem uma razão de ser, né? Vamos procurar nos conduzir de forma que não tenhamos que passar por certas experiências desagradáveis, né? E que infelizmente muitas pessoas estão passando. Vamos ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente faz, com o que a gente lê, né? E ficarmos atentos nesses momentos porque passa o planeta, com tantas pessoas, né? Uma ansiedade, né? Nunca se viu tanta gente ansiosa como agora, tanta gente estressada como agora. E nosso irmão Divaldo Franco tem alertado, né,
sobre as pessoas, sobre isso, a gente procurasse trabalhar, né? Nessa questão de relaxar, né? De orar, meditar, praticar yoga, né? Fazer exercícios, né? Para poder relaxar, para a gente sair dessa ansiedade horrorosa, doentia, né? Que tem a ansiedade saudável, né? Mas tem a ansiedade patológica, né? Essa que a gente tem que se livrar dela, né? A fonte, como eu falei, né, o livro O Médico Jesus, da Carlos de Luca, editora Interlitera. Eu falei para vocês no início que tinha separado um vídeo de Maísa Braga, mas não vai dar tempo, são 8 horas, tem a segunda parte agora. Nós queríamos só mostrar, né, um evento que teve aqui ontem com nossas crianças, nossos jovens, né? Nós fomos visitar um sítio, ver a natureza, né? Viver um pouco da natureza, diferente aqui da cidade, e as crianças adoraram. Então as irmãs e os irmãos tiraram umas fotos, nós vamos mostrar agora para vocês, né? Esse trabalho lindo que se faz aqui com nossas crianças, todo sábado à tarde, a partir das 15 horas, das 15 às 17 horas, e também nossos jovens, também das 15 às 17 horas, todo sábado, aqui nessa casa, viu? Quem tiver as crianças em casa, né, os netinhos, né, os filhos, os jovens, tragam. Os jovens ficam num lugar, as crianças em outro. É um momento assim, de lúdico, agradável, se estudar o Evangelho, né, e se ver a questão de Deus, né, da vida, de forma gostosa, né? É um momento muito bom, vale a pena a gente investir agora em nossos filhos, nossos netos, porque com certeza eles vão, no futuro, errar bem menos do que nós, né? Não vão cair nas tentações que muitas vezes nós caímos, né? Que o mundo leva, né? As ilusões, né? A euforia, né? A gente vai na onda e termina se perdendo, e para sair desse círculo dá trabalho, viu? A Marlene, a senhora quer a palavra? A senhora quer a mãe? A mãe? É o sítio Ticum, né? Do Benfica. Nossa irmã, Dona Fátima. Não sei se ela está aqui hoje, não, né? Dona Fátima nos fez essa cortesia. Hã? Vou sortear o livro de hoje. É verdade. Flávia. Qual é o número, filha? De 1 a 49. Dona Marilene vai me dizer que número é. 30? Número 30. O livro. É Daniel? Não, Daniel, o livro aqui é Contos e Apólogos, de Chico Xavier. Pronto, parabéns, meu irmão, viu? Bom proveito, viu? Opa, tem outro aqui também, do nosso irmão Alberto. Nosso irmão Alberto é o autor desse livro, né? Reatando Laços. Yuri, diga o número aí, Yuri. 32. Janayara, opa, parabéns, Janayara.
reatando o laço, nosso irmão Alberto. Se por acaso você quiser um autógrafo, ele estaria aí, viu? Obrigado, meu. Bom proveito, viu? Valeu. Aí, gente, vamos lá, está aí. A turminha toda mundo está vendo ali, as jovens, crianças e idosos. Todo mundo no bolo ali. No sítio Ticunda, Dona Fátima. Ontem à tarde, isso aí. Foi uma tarde gostosa, viu? Uma tarde linda, maravilhosa. As crianças brincando. É um campo de futebol muito bom. A hora do lanche. Pronto? Obrigado, Genival. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? E vamos agora... Obrigado. Aos nossos passos, peço aos irmãos passistas que tomem suas posições. E depois dos passos, nós vamos descer para o trabalho de fluidoterapia para quem está no atendimento fraterno. Eu vou pedir a Dona Marlene para fazer a prece. Boa noite a todos. Fechemos os nossos olhos e vamos meditar na nossa saúde física e espiritual, para que a gente possa viajar interiormente, vasculhando todos os cantinhos, não só do corpo físico, mas também da alma, verificando como estão os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos deveres. Dever enquanto espírito encarnado, mas também como está o nosso dever enquanto espírito imortal que somos. O que temos feito para trabalhar esse ser integral que somos nós? Como estão os nossos movimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações no dia a dia, para buscar essas energias salutares que envolvem todo o nosso campo magnético, e como estamos transformando essas nossas energias carregadas ainda das nossas mazelas em energias puras, benévolas, para que possamos produzir saúde para o corpo e para o espírito. Agradeçamos então a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, conversando, buscando a orientação necessária para as nossas horas difíceis que todos nós passamos. É o aprendizado.
agradeçamos aos nossos guias, os nossos mentores, que zelam por nós, que cuidam de nós em todos os momentos e que muitas vezes não conseguimos percebê-los pela dificuldade de serenar o coração e a mente. Agradeçamos a Deus essa oportunidade desse Consolador prometido que nos ensina o melhor caminho enquanto estamos aqui encarnados, mas ensina também os caminhos do céu quando estivermos lá de retorno à nossa morada real. Assim, queridos irmãos, que possamos ser corajosos, pedir a Deus força para vivenciar essa experiência humana com dignidade, buscando ser esse Filho de Deus no seu devotamento, na busca dessa nossa perfeição. Não esqueçamos de trabalhar a caridade, pois é ela que nos eleva, que nos convida ao pensar diferente, que nos convida a vivermos fraternalmente, como Jesus nos ensinou. E que nesse momento possamos não pedir, mas agradecer. Até aqui o Senhor nos orientou, nos ajudou, nos convidou para vivermos essa vida plena de amor, trabalhando as nossas consciências, assim como estamos buscando trabalhar as nossas crianças e os nossos jovens, desde já, com a certeza de um aprendizado no futuro que nos trará muitas alegrias. E que Jesus nos conceda uma noite de paz, uma noite de muita reflexão e o convide para o estudo e o autoconhecimento, para que hoje sejamos melhor do que fomos ontem e que o amanhã seja construído em bases do mandamento maior, que é o amor de Deus. Que assim seja.